Então eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de ancoragem, né? Cada quina é um ponto. E eu vou precisar fazer curvas agora e não linhas. É tão fácil quanto o outro, tá? Ferramenta caneta mais uma vez. Então eu clico onde eu vejo que vão ser pontos, né? Toda quina é um ponto. E fechei. O que eu preciso fazer agora é justamente criar essas curvas aqui. Então eu tenho aqui a ferramenta forma, tá? Busco ela lá e eu posso com a ferramenta forma não só mover os pontos de ancoragem, como a gente está vendo aqui, como também selecionar os segmentos vetoriais e pedir para que ele se transforme numa curva. Então clico lá, botão direito em curva. Feito isso, eu posso mover esse segmento, ó, ele já virou uma curva, em curva. Então você clica com o botão direito no segmento de curva, chama ele lá em curva e você vai ajustar, ó. É muito fácil, muito intuitivo fazer isso. Você vetorizar no Corel realmente é bem agradável. E está criado aí, deixa eu preencher. Rapidamente foi feito, sem grande dificuldade. Note que quando eu tenho curva, eu peguei a ferramenta forma, cliquei no ponto agora, ele aparece essas alças aqui, chama alça de Bézier. Bézier foi um matemático francês que atuou muito no desenvolvimento da programação vetorial e aí o pessoal homenageia essas curvas de Bézier com o nome desse matemático. Pode procurar depois lá na Wikipedia, tem um artigo bem legal falando disso. Então essas alças aqui, elas me permitem mexer um pouco no segmento da curva e não só na curva propriamente dito, tá? Então é como a curva está se comportando logo após o nó, o ponto de ancoragem aqui. O Corel chama de nó esses pontinhos. Então vai ter hora que vai ser preciso você mexer na alça de Bézier ao invés de mexer no segmento da curva, tá? E se for preciso voltar a ser uma linha, botão direito em linha, voltou lá a ser botão direito em curva, né? Clica para marcar, transforma em curva e tá tudo certo. Você também pode criar novos pontos, não é o caso dessa imagem, tá? Mas se você der 2 cliques com a ferramenta forma, você cria novos pontos, então eu tenho um segmento novo aqui. Tanto que 2 cliques também exclui o ponto, tá? Então 2 cliques adiciona o ponto, 2 cliques remove o ponto. Se for preciso, você pode adicionar novos pontos depois de criado com a ferramenta caneta. Vamos para mais um objeto, vou diminuir um pouquinho aqui, apertei tecla Z para trazer o zoom, tá? É uma outra forma também. Vamos para esse foguetinho aqui. Vê que é uma ferramenta que tem mais curva, né, mais elemento. Então vamos lá, caneta, onde tem uma quina vai ser um ponto, tá? Então vamos lá, caneta, ponto aqui, aqui. Quando eu tenho curvas muito grandes, eu posso querer dividir ela em 2 também, tá? Eu vou dividir em 2 justamente para explicar um conceito aqui. Então curvas muito grandes, né, que tem uma passa aí de 90 graus, às vezes é bom dividir em 2 pontos, como eu estou fazendo aqui. Fechou. Tá o foguetinho pronto aí. Então vamos lá, vamos para as curvas mais simples. Ferramenta forma, seleciono lá o vetor, botão direito em curva. Fácil, né? Para cá também, botão direito em curva. Agora esses que eu fiz em 2 tempos, digamos assim, né? Não fiz a curva inteira. Você vai ter que dizer que esse ponto aqui é suavizado e não cúspide. O que é isso? Vê só. Botão direito em curva. Ok. Botão direito em curva. Porém, aqui deveria ser uma curva suavizada que mantenha um fluxo entre um ponto e outro. Então esse ponto ele não pode correr o risco de estar quebrado, podendo criar uma quina, tá vendo? Porque não é o caso de uma quina aqui. Então não deveria ficar com essa curva aqui, deveria ficar uma curva mais suave. Então eu vou pegar essa curva e eu tenho que dizer que ele é simétrico. Esses 2 segmentos aqui são simétricos. Vamos lá, peguei a primeira curva, a segunda eu digo que é simétrico. Agora, se eu mexo numa curva, a outra também afeta, ó. Então, essas curvas, onde eu estou dividindo o segmento apenas para poder ter um controle um pouco maior ou um pouco menor, obrigatoriamente esse ponto tem que ser simétrico. Então, se eu mexo de um lado, o outro ponto mexe também. Diferente daqui, aqui não é simétrico. Aqui em cima eu estou usando também a rolagem do mouse, tinha esquecido de comentar isso. Aqui não, aqui é uma ponta, então ele não é simétrico, ele é assimétrico, né? Justamente que cúspide, que é o que eles chamam. Mas esse ponto aqui, ele tem que ser simétrico. Então esses segmentos aqui que a curva ela está dividida em 2 pontos, você tem que transformar ele em simétrico, tá? Ó, em curva, já digo aqui para ele ser simétrico. Eu viro aqui no ponto propriamente dito, simétrico.
Ok. Você pode ir no ponto para fazer isso, não precisa ir só na curva não, tá? Usa aqui as alças, mas não tá fazendo uma quina, é uma curvinha, tá? Vou fechar aqui um pouco. Ok. Então, perfeitamente simétrico, tá feito lá. A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu vir logo no transformar aqui em curva. Esse também aqui, em curva. Vou no ponto, digo que ele é simétrico e pronto, ó. Já praticamente está feito. Então, deixa eu mover aqui, ó. Já movo o que eu movo de um lado, move do outro. Isso é bem legal de ser feito aqui. Então vamos para cá para terminar, ó. Em curva, vou no ponto, digo que ele é simétrico. Esse ponto também tem que ser simétrico. Deixa eu vir no segmento. Pronto, ok. Estranhamente esse ponto não está virando simétrico não. Tá aí. Começou o que no ramo se chama aí de os bugs do Corel. Você está fazendo uma coisa e ele não está obedecendo. Esses são os pequenos riscos que correm aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse ponto e vou adicionar de novo. Pronto, resolvido. Como eu adicionei um ponto numa curva simétrica, então obrigatoriamente ele já ficou simétrico aí. Então esse é um pequeno problema do Corel que dá esses bugzinhos besta aí, você fica perdendo tempo às vezes, né? É só mais um ajustezinho aqui para deixar mais legal. Pintar esse azul clarinho, tá redesenhado meu vetor aí, meu foguetinho com o conceito aí de simétrico, assimétrico, pronto, tá? E aí você tem vários e vários exemplos de objetos, né? Como eu falei, você pode pegar aí cartoon, objetos simples para desenhar. Usa o gerenciador de objetos. Se você estiver desenhando cartoon, você vai ter olho, rosto, bico. Então, o inspetor de objetos, você vai poder fazer todo o empilhamento lá de camadas, quem está na frente de quem agrupa com quem. É um desafio bem legal. Eu aconselho vocês aí a começar por esse grupo de ícones, né? Tem outras ferramentas aí nesse próprio grupo de ícones, é um usuário um pouquinho mais avançado do Corel, sabe que a gente pode usar soldar, subtrair, mas antes de mostrar soldar, subtrair, é um conceito chamado de ações booleanas. É muito importante que você pegue a ferramenta forma, pegue a ferramenta caneta e aprenda a desenhar do zero, pratique isso incansavelmente. É uma ferramenta que quanto mais você pratica, melhor você fica com ela.